Uma boa noite a todos vocês que estão sintonizados conosco aqui no canal Notícias Firmada. E nós vamos dar continuidade hoje, à nossa live, todos os sábados, às 21h30. Nós estamos aqui transmitindo essa live falando sobre as profecias bíblicas, comentando sobre o livro de Apocalipse e sobre os fatos que estão acontecendo, que nos traz aí à tona a reflexão à volta de Jesus. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo atípico, Nunca antes o mundo viveu uma situação como está vivendo agora, com essa pandemia do coronavírus, com essa obrigação de se tomar uma vacina. São todas situações que realmente preocupa, que nos chama atenção e que reforça essa ideia de nós estarmos cada dia mais aí firmado em Jesus, cada dia mais procurando entender o que está acontecendo. Porque a situação é uma situação dúbia, Em primeiro lugar, nós oramos, pedimos a Deus que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. No próprio notícia de ontem, no vídeo que eu gravei lá no YouTube, que você pode acessar no canal Notícias Firmada no YouTube, tem as notícias do dia, E nós colocamos o Salmo 121, em que diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós sabemos que Deus nos guarda, Deus nos protege. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber que nós não somos cidadãos desse mundo. Nós temos que saber que a qualquer momento nós vamos ser tirados desse mundo. Nós oramos, pedimos ao Senhor que essa pandemia passe, que esses homens malignos que estão aí na frente dissimulando essa maldita doença, que eles vislumbram essa doença como se fosse um Deus, Eles cultuam a doença, só fala disso, tudo em função disso, Uma coisa até absurda, Porque eles falam que estão querendo evitar as mortes, mas estão permitindo que morram de tudo, Os números aí no Ministério da Saúde comprovam que em um ano morreram aí mais de 250 mil pessoas de problemas cardíacos. E nós sabemos que das recomendações médicas para o problema cardíaco é justamente fazer caminhada, andar, ir para a praia, para a academia. Então, e eles dizem, não, que você tem que ficar dentro de casa. Quer dizer, você fica em casa morrendo de problema cardíaco para não morrer de Covid, Algumas coisas absurdas que estão acontecendo. Mas vamos então dar início aqui ao nosso assunto de hoje, o nosso tema. Eu quero que você acompanhe. É importante você que tem Bíblia acompanhar conosco no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7. Profecias. As igrejas que abandonaram suas propostas iniciais. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Que quando diz que é o anjo da igreja escreve, quando aqui a palavra diz ao anjo da igreja escreve,
não significa necessariamente que esse texto foi escrito para a igreja de Éfeso. Todos nós sabemos que a interpretação bíblica ela tem a interpretação literal e a interpretação alegórica. A interpretação literal é que você interpreta de acordo com como está escrito, literalmente da forma como está escrito. Voltou o áudio, né? Todo mundo está ouvindo. Então, a interpretação literal você interpreta da forma como está escrito. Da forma alegórica é que é uma coisa que é escrita e que você entende que é uma coisa mais abrangente. Então, quando o texto aqui diz que ao anjo da igreja escreve, tenho certeza que todos vocês têm Bíblia aí, você pode acompanhar. O texto que eu estou falando está escrito tanto na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Você pode ler que o texto é o mesmo. Então diz que essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Veja que Jesus começa elogiando, né, a igreja de Éfeso, dizendo que conhece as obras, conhece a perseverança dela, como que ela era uma igreja que não suportava homens maus e que pusesse às provas para si os que se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Veja que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, ele fala dos falsos apóstolos, que inclusive lá faziam milagres, e ele dizia, não é milagre, e dizendo que era operação do próprio Satanás que se transformava em anjo de luz. Então Jesus está aqui falando que a igreja de Éfeso era uma igreja que não permitia esse tipo de enganação, esses falsos milagreiros, essas pessoas que lá se apresentavam dizendo que era apóstolo do Senhor. Olha que interessante, né? A igreja estava recebendo um elogio pelo comportamento, pela maneira em como estava ali atuando. Então parecia que estava indo tudo bem, né? Olha só, o versículo 3 fala, tem perseverança. Quer dizer, a perseverança do crente é uma das maiores virtudes que o crente pode ter. Por quê? Todo crente é provado. A palavra de Deus fala isso. Esse negócio de que muita gente diz assim, parece que depois que eu aceitei Jesus, que eu comecei a ir na igreja, parece que as coisas pioraram. E realmente a sensação é assim mesmo, porque a pessoa deixa o mundo, o Senhor prova aqueles que realmente são dele, né? O Senhor prova. Então a perseverança é o quê? Independente da situação material, independente da situação física, independente de qualquer coisa, a fé nunca muda. Isso é ser perseverante, perseverar até o fim. Pode ser afrontado, pode ser maltratado, persevera. E olha que a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha crentes, pessoas perseverantes, olha, que suportavam a prova por causa do nome de Jesus. Porque o tempo da igreja que aqui João está descrevendo de Éfeso era um tempo de perseguição. Não era que nem hoje, né? Que até esteticamente é bonito falar que é assim, ser crente, né? Virou moda, né? Pessoas, celebridades aí dizendo que são crentes, tudo. Não, naquela época não era assim. Era perseguição mesmo. E eles aqui suportavam a prova, suportavam a perseguição em nome de Jesus. Então veja que aqui até o versículo 3 estava indo tudo bem para a igreja de Éfeso. Até o versículo 3 estava indo tudo bem. Mas no versículo 4 as coisas começam a mudar, né? Porque diz assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, embora estava perseverando, embora tinha soube excluir os falsos apóstolos, mas Jesus fala, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso, o que Jesus aqui
está falando para João é algo que nós conhecemos e entendemos, que é pessoas ingratas. Pessoas ingratas. Eu lembro de uma situação uma vez, que faz muitos anos isso, que eu estava na igreja, eu ainda era bem jovem, e uma pessoa contou um testemunho. Essa pessoa disse que ela era especialista em veículos e que uma vez ela estava na estrada, que estava levando a pastora da igreja na estrada, e o carro parou. E de repente o carro parou no meio da estrada, era alta hora da madrugada. Ele tinha levado a pastora da igreja lá que nós congregávamos, e o carro parou no meio da estrada. Daí ele, vendo aquele defeito, ele foi olhar o motor, que ele conhecia o motor do carro, e viu que era um problema que não tinha jeito, que o carro não andaria mais, que precisava de mecânico ou até mesmo chamar um guincho. E aí a pastora falou para ele: em nome de Jesus, você entra no carro, dá partida, que o carro vai andar. E ele falou: mas como vai andar? É impossível o carro andar pelo problema que aconteceu no motor. Aí ele foi, deu a partida, e o carro andou, e ele veio embora e guardou o carro em Limeira. Nossa, um testemunho muito forte, né? Um testemunho bonito. Mas para minha surpresa, essa pessoa agora se desviou, está aí no mundo, bebendo, enchendo a cara. Como que pode uma pessoa que tem experimentado um milagre tão grande, que deu esse testemunho, se afastar do caminho do Senhor? É por isso que o texto aqui, né, que ele fala: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque tem muitas pessoas que são ingratas. As pessoas esquecem o que recebeu. Na hora que a pessoa está enferma, na hora que a pessoa está enfrentando um problema, ela vai na igreja, ela pede oração, fala para o pastor orar, fala para os irmãos da igreja orarem, para todo mundo apoiar. De repente, esquece tudo. Não lembra mais do que aconteceu. Por isso que o versículo 5 fala: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quer dizer, volta, lembra. Pode ser até que alguém esteja aí assistindo essa live nesse momento, está nessa situação, esqueceu de onde era. Quantas pessoas que às vezes foi liberta das drogas, foi liberta dos vícios, foi liberta da prostituição, foi liberta de tantas coisas, esquecem. Parece, não lembra mais, a pessoa esquece do que aconteceu. Olha, se é algo que nós temos que preservar, é a nossa lembrança. Tenho certeza que para todas as pessoas, Deus tem algo que fez, tem um testemunho, tem uma lembrança de uma situação. Isso é lembrar do primeiro amor. Lembra da primeira vez quando você entrou na igreja, quando você recebeu o dom do Espírito Santo. Essas coisas não podem ser esquecidas, né? Veja que a igreja de Éfeso, embora tinha lá uma aparência tão boa, de perseverança, de suportar a prova, mas tinha esquecido do primeiro amor. Passou a ser uma coisa formalista, passou a ser uma rotina. E Deus continuou, né? Jesus continua falando, e ele fala para João, dizendo: lembra-te onde caíste, tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aí que vem mais um ponto, né, em que Jesus aqui enaltece a igreja de Éfeso por ter abandonado as obras dos nicolaítas. Veja bem, eu vou falar uma coisa que eu sempre digo: a Bíblia não foi escrita para os sábios entendidos, né? A Bíblia foi escrita para o simples. A Bíblia foi escrita para o simples. Então nós não podemos jamais confundir as coisas, não podemos jamais assim achar que as coisas são para os sábios entendidos, porque Jesus escreve, ele falou para o simples.
Então, quando diz aqui nicolaítas, não adianta às vezes vem aqueles estudiosos de teologia querer falar isso, aquilo. Veja bem, a prática nicolaítas, ela se resumia na prática da promiscuidade do corpo, a promiscuidade sexual. Então eles achavam assim que o corpo não era templo do Espírito Santo, que o corpo era algo pessoal de cada um e cada um podia usar o seu corpo da forma como queria. Então havia muita promiscuidade, né, naqueles tempos, nas igrejas. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito radical, né? Ela era uma igreja assim que não permitia essas práticas sexuais, né, que havia dentro da igreja. Essa história, né, de fornicação, de sensualidade, de adultério, todas essas coisas, né? Uma pessoa um dia estava com um, outro dia estava com o outro, casava com um, casava com o outro, largava, casava de novo. Isso é prática nicolaíta. Todo tipo de profanação do corpo, que é o que é descrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, que fala sobre essas coisas, né, da orgia, da prostituição, do homossexualismo, que são coisas que são condenadas por Deus. Então essa igreja de Éfeso, eles realmente não permitiam que essas práticas estavam dentro da igreja. Então por isso que Jesus falou que ele odeia essas práticas, como também, né, os de Éfeso odiavam. Mas é importante nós fazermos aqui uma ponderação, que quando se fala aí em práticas nicolaítas, quando se fala em práticas nicolaítas, nós temos que saber separar as coisas, né? Não é que a igreja vai fechar a porta para os pecadores. Não é isso. A igreja existe justamente para arrebanhar os pecadores, para trazer para dentro da igreja aqueles que estão em pecado. Porque as pessoas vêm para a igreja, um vem para a igreja no homossexualismo, outro vem para a igreja na fornicação, outros fumam, outros bebem, usam droga, se prostituem e vem para a igreja. Então quer dizer que a igreja não vai aceitar essas pessoas porque não pode acatar as práticas nicolaítas. Não, não é isso que o texto aqui está dizendo. Ele está dizendo daquelas pessoas que vêm para a igreja e que querem satisfazer os seus desejos carnais. A pessoa ou não quer deixar a prática. Quer dizer, a pessoa pode vir para a igreja, pode ser homossexual, pode ser prostituta, pode ter duas mulheres, 5 mulheres, pode estar aí na orgia, na prostituição, na sodomia, mas quando ele vem para a igreja, ele reconhece que ele está nessa prática de pecado e ele quer uma mudança, ele quer uma transformação. Então, lógico que a igreja vai acatar, porque a igreja justamente é para acatar o pecador. A pessoa, quando ela está na igreja, ela tem alguma prática que está sendo profanada, o corpo, que é templo do Espírito Santo, e a pessoa se arrepende, a pessoa está ali clamando, pedindo a Deus que a liberte. Logicamente que essa pessoa é alcançada pelo poder do Espírito Santo, a pessoa é liberta. Mas quando ele diz aqui dos nicolaítas, é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Até tem um nome novo que deram, né? Igrejas inclusivas, que aceita todo tipo de coisa, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Isso, segundo aqui o texto de Apocalipse, está dizendo aqui, obras nicolaítas que o Senhor odeia. Olha que coisa terrível, né? O Senhor odeia essas práticas, práticas de adultério. Antigamente, um casal estava tendo um problema de relacionamento, ele procurava o pastor da igreja para dizer que estava tendo um problema com a esposa tinha um problema com o marido, aí todo mundo dizia, vamos orar, vamos aí lutar pelo seu casamento. Hoje chega, reclama de alguma coisa, vai pedir uma orientação, já manda separar.
Já não deu certo, não ama mais, pronto, acabou. Cadê o primeiro amor? Onde está o primeiro amor? Isso que é a prática nicolaítas, né? Parece assim, uma pessoa uma vez me disse assim, agora na minha igreja mudaram o estatuto e que está aprovado o divórcio. Eu falei, mas peraí, mas o que adianta a sua igreja ter mudado o estatuto de aprovar o divórcio? A Bíblia continua a mesma. A palavra de Deus não mudou. Continua a mesma palavra. Isso é prática nicolaíta. É tentar trazer por meio da igreja a profanação do corpo, trazer para dentro da igreja a aceitar aquilo que é errado, aquilo que é profanação do corpo que Jesus odeia, que nem a palavra de Deus fala, né? A própria palavra diz que o Senhor odeia o divórcio, odeia a promiscuidade, odeia a fornicação. Veja que hoje nas escolas, né, já na adolescência, já quer ensinar práticas sexuais para os jovens com 13, 14 anos, para já ir perder a virgindade, todas essas coisas. Quer dizer, a igreja não pode compactuar com isso. Não pode, por isso que diz aqui o texto em Apocalipse, que essas práticas nicolaítas, a quais o Senhor odeia, que o Senhor odeia essas coisas. Por isso que depois aqui no versículo 7, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, quem quiser ouvir, que ouça. Né? Quem tem ouvidos, que ouça. Quem quiser ouvir, quem quiser se arrepender, quem quiser mudar as suas práticas, que ouça o que o Espírito está falando às igrejas. Como nós comentamos num outro vídeo, né, quando nós falamos sobre essa obrigação do STF para que as pessoas tomem a vacina. E o comentário que nós fizemos é, se é algo bom, por que precisa ser obrigatório? Né? Porque tudo que Deus faz é bom. E, no entanto, Deus não obriga ninguém a fazer. Deus apenas recomenda e expõe as punições. O que vai acontecer para aqueles que não obedecem à voz de Deus, que não obedecem à palavra de Deus. Mas Deus não obriga ninguém a nada. Ninguém é obrigado a fazer as coisas. É tudo espontâneo. Como diz aqui, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja, que ouça a palavra de Deus, mas a decisão é pessoal de cada pessoa. Se uma pessoa escolhe fazer alguma coisa, viver de uma maneira, e essa pessoa quer persistir com isso, não pode fazer nada. Hoje você for para essas pessoas aí que estão nessas igrejas inclusivas e dizer que isso é uma prática nicolaíta, ele vai discordar de você. Aí ele vai te xingar e pode até te bater. Então nem vale a pena discutir sobre essas coisas. Mas olha como que o versículo 7 aqui complementa dizendo que aqueles que ouvem a voz do Espírito, que se preocupa com a salvação da sua alma, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quer dizer, esse fruto não acha na feira, não acha lá nas montanhas do Chile, não, é só no paraíso de Deus. E o que é comer do fruto da árvore da vida? É que nunca mais vai morrer. Veja como, né, a mente humana ela é bem atrapalhada, né? Se nós voltarmos lá no paraíso, lá no tempo de Adão e Eva, olha, vamos fazer uma palavra assim bem popular, né? Mas Adão e Eva foram muito burros, né? É a palavra certa. Foram burros demais. Porque eles tinham dois frutos. Tinha o fruto da árvore da vida e tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles foram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Que representa todas essas coisas da terra, as luxúrias humanas. E se tivesse comido do fruto da árvore da vida, eles nunca mais iam morrer. Ia ficar vivo eternamente. E tanto que logo que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus os expulsou do paraíso para que justamente não comesse do fruto da vida eterna. Foram expulsos. E aqui o texto do Apocalipse que nós estamos aqui comentando fala isso, que aqueles que permanecerem,
que forem fiéis e que vencer, vão comer do fruto da árvore da vida. Ou seja, Deus vai abrir a mente e os olhos. É um mistério isso, porque, na verdade, o paraíso está na nossa frente. Assim como nós enxergamos aí a lua, o sol, o paraíso está no mesmo lugar, nessa mesma direção. Só que os nossos olhos humanos não permitem que enxerguemos. O homem procura. Tem até uma série lá que passa acho que é na Discovery, que eles falam Desvendando o Paraíso. Que eles estão procurando aonde que está o paraíso que foi escondido e nunca ninguém vai achar. Porque isso só vai ser revelado quando Jesus Cristo vier, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens para vir resgatar a sua igreja. Se você está aí assistindo, se tiver alguma pergunta, pode escrever aqui no comentário, que na medida do possível nós respondemos. Se caso você não entendeu alguma coisa que nós falamos sobre o assunto, se alguma coisa ficou aí duvidoso e você quiser que nós esclarecemos, você pode aí escrever aqui nos comentários que nós comentamos aí, procuramos responder a sua dúvida sobre esse assunto da igreja de Éfeso. Então, veja bem, Jesus elogia a igreja de Éfeso, o seu comportamento, era uma igreja que tinha perseverança, era uma igreja que estava aí, ela bem firmada, né? Que ela estava assim estruturada, mas que tinha abandonado o primeiro amor. E Jesus fala que tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Então, por isso que é muito importante sempre lembrar da onde veio. Tem muitas pessoas, né, que viveram em situações tribulosas nas trevas, algumas como eu, né, a minha esposa, nós somos privilegiados que já nascemos na igreja. Mas quantas pessoas aí que viveram no pecado, que viveram no erro e que esquecem do tudo que passou, né? Uma pessoa que usou droga, alguém que já foi preso, tudo isso, nunca esqueça disso. Todos os dias, quando você está orando, agradeça a Deus, fale ao Senhor, obrigado Jesus por o Senhor ter me tirado do lamaçal do erro, por o Senhor ter me liberto, porque até hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que todo mundo já acha que está no céu, né? A pessoa acha que não precisa se esforçar para entrar no céu. A pessoa se esforça para ter dinheiro, se esforça para isso, se esforça para aquilo, porque acha que o céu naturalmente já está. E não é assim. Nós sabemos que Deus é extremamente severo. A palavra de Deus diz que o Senhor não poupou aos anjos, que não vai poupar essa geração. Eu pergunto para você, o que o anjo fez de errado? Me responda. O que os anjos fizeram de errado? Os anjos acompanharam Lúcifer. Acompanharam. Lúcifer chegou lá, fez uma propaganda, todo mundo acreditou na palavra de Lúcifer e acompanhou ele. Por isso que diz aqui em Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo mundo está fazendo assim, todo mundo está falando desse jeito, então eu vou seguir o que todo mundo está dizendo, eu vou fazer do jeito que todo mundo está fazendo? Não é? Eu vi um médico falando sobre o coronavírus e aí a pessoa disse assim para ele, mas por que na Europa todo mundo está aí fechando, países de alto nível, de primeiro mundo? Ele falou assim, você sabe por que o golfinho encalha na areia, sendo que o golfinho é considerado um dos animais mais inteligentes? É porque ele segue o líder, porque ele segue aquilo que está falando para ele. Então veja que isso que é muito importante, né? Você saber exercer o seu livre-arbítrio e não fazer as coisas porque os outros estão fazendo, seguir as coisas da forma como os outros estão falando. Então espero que você tenha aí compreendido qual foi o nosso objetivo de hoje. Espero que você tenha entendido o que vem a ser as obras nicolaítas. E no próximo sábado, se o Senhor assim permitir, nós aqui estaremos, né, dando continuidade aí ao nosso estudo,
sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, e que se você tiver dúvida de algum tema, de algo que você não entende, pode escrever para nós, mandar uma mensagem aqui no canal, que nós vamos ter o prazer em aí estar comentando. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço para a Ana, que está aqui sintonizado conosco, a Jussara, a Ione, a Yara, também aqui a Adriana. Então, vocês aí que estão sintonizados, aqueles também que não escreveram aqui no comentário, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida. Enquanto nós estamos aqui nesse momento, nós sabemos que nós cremos na operação do Espírito Santo, porque a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas são acrescentadas. Nós estamos aqui buscando o reino de Deus. Quando nós estudamos profecias, nós estamos buscando o reino de Deus. Então, em nome de Jesus, eu declaro aí que se você tiver com algum problema, com alguma enfermidade, com alguma doença, com algum mal, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida, que você seja curado, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Então, até no próximo sábado, às 21h30, para mais uma live das profecias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.